Olá, turma, e aí, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, eu vou deixar aqui para vocês um vídeo falando um pouco aí sobre as reações químicas, né? Que faz parte aí desse conteúdo que estamos estudando. Então, aí fala aí, nós temos aí no material de vocês a figura de um portão, né? Portão que é constituído aí de um metal, né? E aí fala, né, muitos metais como os que compõem esse portão e outras estruturas sofrem oxidação por exposição ao ar úmido. Beleza, esse portão ele está enferrujado, então ele sofreu essa oxidação. Essa oxidação, né, que é um termo aí que lembra muito oxigênio, né, oxidação, né, oxigênio. Esse termo aí ele era usado muito antigamente, né, porque o oxigênio, o oxigênio se combinar com outros elementos químicos, por exemplo, o ferro, né? O ferro combinado com o oxigênio. O oxigênio ele puxava alguns elétrons do ferro, né? Puxa, na verdade, ele é como se ele puxasse alguns elétrons do ferro. Ou o ferro perdesse um elétron, melhor assim, o ferro perder elétrons para o oxigênio. Por isso é chamado de oxidação. Tá. Então aí fala um pouco, né, que a vida humana não seria possível sem a ocorrência de algumas reações químicas de fora do nosso organismo, né? Nós somos seres vivos, as reações químicas aí está ocorrendo o tempo todo, né? Nos organismos, no meio ambiente, tá? E aí fala um pouco, né? A energia que necessitamos para sobreviver está relacionada com as interações entre as substâncias, as quais são realizadas a cada momento, com ou sem o nosso consentimento, com o nosso conhecimento. Quais, né? Para que as reações químicas ocorram, é necessário que as substâncias envolvidas encontrem condições favoráveis. E olha só que interessante esse exemplo que ele falou. É o que acontece, por exemplo, com a degradação da matéria orgânica por micro-organismos presentes nos rios. Isso aqui a gente vê esse tipo, né, de reação química, tá, que ocorre aqui nos rios. Tá? Isso aqui é muito comum. Ó, alguns desses micro-organismos, né, são aeróbios. Aeróbios é aqueles que precisam de ar, aeróbios. Tá? Então, nos rios, existem muitos micro-organismos aeróbios. Esses micro-organismos, eles são algas, né, são bactérias, e eles, é normal nos rios, eles possuem protozoários também, né? É normal esses micro-organismos existirem aí num ambiente aquático, beleza, nos rios, né, nos lagos, mas tudo de forma equilibrada, né? Quando não está equilibrado, né, pode ter alguns problemas ambientais, né? E alguns seres vivos aí podem acabar morrendo. Aqui o que ele está falando? Os micro-organismos aeróbios, eles consomem, né, o oxigênio dissolvido na água, né? Porque na água existe o oxigênio, né? Porque senão como que os peixes iam sobreviver, né? Quando uma grande quantidade de matéria orgânica é despejada nos rios, né, o consumo de oxigênio por esses micro-organismos é maior, né, devido ao seu metabolismo. Então, o que acontece? Vamos supor, é despejado muito material orgânico não tratado, por exemplo, esgoto não tratado. Despeja muito material aí no rio, esse esgoto não tratado. Esse esgoto tem muita matéria orgânica, claro, né? E muito fósforo, muito nitrogênio. E é um prato perfeito, né? É uma comida perfeita para esses micro-organismos. E se tem bastante comida para eles,
eles vão aumentar a quantidade de micro-organismos, vão se proliferar muito e muito rapidamente também. Aumentando essa quantidade de micro-organismos nos rios, por exemplo, no rio aí, e o que ocorre? Eles também são aeróbios, eles precisam de oxigênio, os peixes também. Então, como vai ter uma população muito maior de micro-organismos, não vai sobrar oxigênio suficiente para os peixes. Por isso que vocês veem nessas reportagens, ou até mesmo vocês já observaram aí presencialmente, digamos assim, algum exemplo desse aí, tá? Então, o que vai acontecer é a mortandade dos peixes, né? Que triste cena, né? Então, algumas reações elas podem ocorrer de forma lenta, né? Como por exemplo esse portão, né? A ferrugem, né? Que ocorre aí no portão, por exemplo, é uma reação química lenta, né? Demora, não? Uma reação química rápida seria, por exemplo, você ao riscar o fósforo, né? Aquela reação química bem rápida, a queima de um combustível, né? Então são reações químicas, elas podem ser mais lentas ou mais rápidas, tá? Bom, até ele falou aí, né? É o que se verifica-se no caso aí da reação química lenta, é o que se verifica uma peça metálica, né, revestida com uma camada de tinta para que não fique em contato com o ar, ou quando um alimento é colocado na geladeira em temperatura baixa, a sua degradação se dá mais lentamente. É claro que você pintar esse portão, por exemplo, com tinta, a degradação vai ocorrer muito, vai demorar muito para ocorrer, né? Tá? Então por isso que a gente faz o que? A gente pinta uma camada de tinta para que o ferro ele não fique em contato, né, com o oxigênio, né, e para que isso ocorra ou demore muito, né, para ocorrer, né. Muitas vezes as reações encontram-se em condições favoráveis para acontecerem no próprio ambiente, né. Alguns é necessário que essas condições sejam criadas, né. Algumas reações químicas elas são forçadas, digamos assim, porque a gente precisa, né, no caso as indústrias, os laboratórios, eles precisam dessas reações químicas aí para produzirem os seus produtos, né, as suas necessidades aí nas indústrias, tá? Então a gente vai estudando aí aos poucos, tá, as reações químicas, tudo bem? Qualquer dúvida, vocês podem postar lá no grupo ou aí no Google Classroom, tá bom? Até mais aí, bons estudos.